Êxodo 21:17, diz assim a palavra do nosso Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos pela igreja reunida nessa manhã, pelo privilégio de juntos buscarmos a tua face e cultuarmos a ti, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que teu nome seja engrandecido em todas as coisas. Fala ao teu povo, desperta-nos, Senhor. Revela que teu Espírito lance luz em nossos corações e possamos identificar, talvez, ídolos do coração, como diz a tua palavra, que possam tentar se estabelecer e assim voltarmos nosso louvor, nossa devoção somente a ti, ó Deus bendito. Abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmão, o que é mais importante em sua vida? A gente perguntar, muitas pessoas vão responder rapidamente: Deus, Jesus, o Senhor, ou a família, ou os filhos, ou o casamento. E pode ser até uma resposta sincera. Mas, se a gente for um pouco mais a fundo, talvez a gente identifique outros elementos compondo aquilo que é mais importante para nós e para as nossas vidas. Mas como fazer isso? Como fazer um panorama? Como identificar aquilo que é mais relevante para as nossas vidas? Alguém já sinalizou que uma forma da gente conseguir identificar, diagnosticar o que tem mais peso, mais importância em nosso coração, é fazermos perguntas simples, como as seguintes: como você gasta o seu tempo? No que você tem dedicado o seu tempo? Ao invés de fazer uma resposta de bate-pronto, o mais importante para mim é Deus, é minha família, é a igreja, é o serviço, é o meu trabalho. Ao invés de responder assim, faça uma reflexão. O que tem chamado a sua atenção e no que você tem dedicado bastante tempo? Às vezes são coisas lícitas, não estou falando de pornografia, de pecados que, além de serem pecados contra Deus, trazem prejuízo a nós. Mas, no que você tem? Faça essa reflexão rápida. Ou então, ao chegar em casa, bota numa folha do papel quantas horas eu estou dedicando a isso, quanto tempo eu estou dedicando àquilo, quanto tempo eu estou dedicando ao lazer, quanto tempo eu estou dedicando ao trabalho, quanto tempo eu estou dedicando à família, quanto tempo eu estou dedicando à igreja, ao serviço. Cantamos há pouco, quero servir-te sempre mais e mais. Mas será que estamos dispostos, de fato, a abrirmos mão de coisas para servirmos a Deus? Quanto tempo temos dedicado à leitura da palavra, à oração? Como você gasta o seu tempo? É uma boa pergunta para pensarmos e tentarmos identificar o que de fato tem mais peso em nossa vida. Uma outra pergunta: como você gasta o seu dinheiro? Essa daí é muito importante. Tem pessoas que gastam dinheiro de diversas formas. Às vezes a gente não abre mão de um lazer, não abre mão de alguma coisa. Esses dias, falando em economia doméstica, a Raquel ela tem um pouco de alergia, então a gente estava querendo dar menos leite de vaca para ela.
né? E o João também, por causa da síndrome de Down, eles têm umas deficiências mecânicas aqui, o rostinho deles é mais comprimido, assim, então eles têm mais tendência de ter problemas de sinusite, esse tipo de coisa, então a gente é muito cuidadoso. E aí surgiu a ideia genial de fazer uso de leites vegetais. Olha que beleza. Leite de amêndoa, leite de castanha, leite de aveia, e a gente ficou fascinado, tudo maravilhoso, muito bom, né, Cleonice? Excelente, eu achei maravilhoso, irmãos. Até que eu adentrei os portais do supermercado. E vi que é numa faixa de 20, 22, 25 reais um litro, irmãos. Aí eu falei, uau! E lá o pessoal bebe direitinho, então, né, vai pelo menos 400 ml por dia, no mínimo. Então, arredondando para meio litro, 1 litro a cada 2 dias, 20, 25 reais a cada 2 dias. Faça a conta rápida aí, você vai ver que a gente vai ter que fazer um orçamento específico para comprar leite vegetal para a nossa casa. E aí, Tatiana conversando, não vai dar não. O que faremos nós? Aí ela lembrou que ela foi numa nutricionista, que deu a dica de como fazer. Eu fui para o tio Google, pesquisei lá, e agora eu sou expert em fazer leite de aveia, irmãos. Até porque é muito fácil, né? Vamos combinar. E agora, essa semana, até fiz leite de amêndoa. Aprendi a fazer leite de amêndoa. Botei a amêndoa lá de molho 8 horas, depois tira, despreza o leite, bata, e ficou maravilhoso. Muito bom. Não tão bom, porque não é tão bom assim, né? Mas dá para topar. E por quê? A gente quer investir na saúde dos nossos filhos. A Tatiana é muito preocupada com essa questão de alimentação, muito zelosa com a alimentação das crianças. Isso é muito bom, graças a Deus pela vida da minha esposa. E maravilhosa a ideia de dar leite vegetal para o João e para a Raquel. Mas 20 a 25 reais o litro a gente não estava aguentando. Procuramos promoção, procuramos na internet. Não é 20, é 18, pô, mas não dá para a gente. 18 reais a cada 2 dias, só no leite das crianças de manhã. Não rola. E aí eu me aventurei, e graças a Deus tem dado certo. A gente está fazendo leite de aveia, leite de castanha, lá em casa mesmo, e ninguém morreu, e é bem simples. Se você quiser a receita, depois eu te passo, e vai ser de graça, não vou comprar 20 reais o litro. Eu até faço e mando para você, para ver se você gosta. Mas por quê? A gente quer investir dinheiro naquilo que é importante, a saúde dos nossos filhos. Devemos ter cuidado com a nossa saúde, irmãos. Às vezes a gente fala isso na igreja e as pessoas, às vezes, não se atentam que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o que fazemos com o corpo também afeta a nossa piedade. Tem gente que não consegue orar. Eu não consigo, eu dobro os joelhos e durmo, não sei o quê. E, às vezes, é pelo cansaço, mas, às vezes, é por falta de disposição física, por uma alimentação inadequada, por falta de exercício físico. Isso envolve também espiritualidade. Pense sobre isso. Mas, qual é o nosso foco aqui? A gente quer melhorar a alimentação das crianças. Ficou muito salgado. A gente não tem bala na agulha, né? Não tem dinheiro para bancar o leite vegetal. Aprendemos a fazer e beleza, vamos gastar o dinheiro de uma forma mais equilibrada. Então, onde você gasta o seu dinheiro, no meu exemplo, é tentando dar uma alimentação melhor para os nossos filhos, isso reflete aquilo que é importante para nós. E a terceira e última pergunta, o que é inegociável? Que você não abre mão. Não, isso aqui, faça chuva, faça sol, eu vou fazer. Isso aqui, tem pessoas que é o futebol da semana, tem outros que é a temporada da série, tem outros que é o culto à igreja, isso é bom. Tem outros que é a sua leitura bíblica, tem outros que é o seu trabalho, tem outros que é o curso que você quer fazer. Não estou falando que essas coisas são ruins por si mesmas, mas o que é inegociável para você? Essas 3 perguntas simples ajudam a gente a diagnosticar o que de fato é mais importante em nossas vidas. Vai mais fundo do que uma simples resposta rápida nos lábios. Como você gasta o seu tempo, como você gasta o seu dinheiro e o que é inegociável para você. O que vamos ver essa manhã, o primeiro mandamento, Deus deixa claro que Ele é aquele que deve ser mais importante para nós, que Ele deve estar acima de todas as coisas, pois diz assim, não tenha outros deuses diante de mim. E é sobre isso, nessa sequência sobre os 10 mandamentos, que quero falar nessa manhã. O primeiro mandamento, Deus coloca esse primeiro mandamento, que como vamos ver, ele, de certa forma, é uma âncora para todos os outros 9. Os próximos 9 mandamentos estão fortemente ancorados, é um conceito que vem da engenharia, né, Flávio? Usa muito esse conceito de ancoragem. Então, os 9 seguintes mandamentos estão firmemente ancorados no primeiro mandamento, que diz, não tenha outros deuses além de mim. Vimos semana passada que a nossa sociedade é uma sociedade relativista, uma sociedade em que muitas pessoas não aceitam absolutos, e que é uma grande incoerência, que a pessoa não aceita absolutos, mas no fim do mês, se o salário atrasar um dia, ela vai brigar com o patrão, se atrasar 2 dias, vai ficar revoltada, se alguém arranhar o carro dela, vai querer que a pessoa pague. Então, as pessoas são relativistas até a página 2, né? Até onde as interessa. E as questões morais, as pessoas querem que relativizem, desde que não atinja as suas vidas.
Então vemos uma sociedade incoerente, que quer relativizar tudo, mas os 10 mandamentos refletem um caráter do nosso Deus, que é santo e traz valores absolutos. E eles começam com esse primeiro mandamento: não terá outros deuses além de mim. E para avaliar esse primeiro mandamento, eu queria fazer a semelhança de quando a gente está dirigindo. Tem muitos irmãos aqui que dirigem, e quando você está dirigindo, ou quando você está num carro com alguém, o motorista ele tem que estar olhando para frente, mas de vez em quando ele tem que dar uma olhadinha no retrovisor. Quem dirige olhando para frente e olhando para trás. Se você dirigir só olhando para frente, você pode ter problemas. Se dirigir só olhando para trás, também. Então, temos que olhar para frente, de vez em quando, dar uma espiadinha no retrovisor. Para entender esse primeiro mandamento, eu quero pensar com os irmãos, nessa manhã, o que vem antes. O que a Bíblia nos apresenta, que culmina no primeiro mandamento. E o que vem após ele. Então, é uma mensagem que não vai ser difícil da gente lembrar, memorizar. O que vem antes do primeiro mandamento, o que diz o primeiro mandamento e o que vem após ele. É como se fosse um telhado, por isso que culmina. Você começa subindo de um lado no telhado, chega no ápice, que é o primeiro mandamento, e depois continua descendo. O que vem antes, o que vem depois. Primeiro ponto, o que encontramos antes do primeiro mandamento? O que estava acontecendo? Qual era o contexto? O que estava rolando ali quando Deus declarou essas belas palavras: não tenha outros deuses além de mim? Para isso, volte aí no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo 3. Você conhece o contexto, mas vamos relembrar. Êxodo 3, versículos 5 a 10. Quando Deus fala com Moisés na sarça ardente. Diz assim, Êxodo 3, 5. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Leia esse belíssimo final do versículo 7. Conheço o sofrimento do meu povo. Isso é muito profundo, irmãos. Deus conhece o sofrimento do seu povo. Deixe-me continuar. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Versículo 14. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a você. Deus revelando o seu nome, algo que tinha grande importância naquele contexto. Então, a primeira coisa, Deus ouve o clamor do povo que estava oprimido no Egito. Deus ouve que o povo estava clamando a ele. Ele fala: eu conheço o sofrimento, eu vou descer para livrar o povo do sofrimento no Egito. Capítulo 6, deixa aí aberto em Êxodo, capítulo 6, versículos 6 a 8. A promessa de Deus, versículo 6. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei esta terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Então, primeiro Deus fala que ouve, que conhece, que vai descer, e aí Deus faz uma promessa de que vai libertar o povo. E o que acontece? Capítulo 12. Versículos 50 a 51, aí é o capítulo do relato da primeira Páscoa. Êxodo 12, versículos 50 e 51. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Então, Deus ouve, Deus promete, Deus cumpre. Liberta o seu povo do Egito. E agora no capítulo 19 de Êxodo, esse breve panorama aí da libertação do povo do Egito. Êxodo 19,
Esse capítulo é muito importante, é um dos capítulos mais importantes de todo o Antigo Testamento. Êxodo 19, a partir do versículo 1. Diz assim: no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Uma linguagem poética muito bonita. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, guarde esse conceito que é importante, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas palavras que você falará aos filhos de Israel. Palavras que o apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro 2,9, aplica à igreja. Reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, o que Deus fez? Deus ouviu, Deus prometeu, Deus libertou e Deus entrou em aliança com o povo. Capítulo 19. Isso é o que acontece antes de chegarmos ao capítulo 20 e ao primeiro dos 10 mandamentos. Deus operando. Volte lá agora para o capítulo 20. Versículo 1 diz: então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Há duas afirmações aqui importantes que a gente precisa entender. Deus se apresenta como o Senhor, eu sou o Senhor, ou seja, ele se apresenta como aquele que tem autoridade divina, e eu te tirei do Egito, ou seja, como cantamos bem essa manhã, lembrando essa belíssima canção do Cláudio Claro, libertador. Ele é o nosso libertador, amém? Ele, aqui é o libertador de Israel do Egito, então ele se apresenta como: eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, e eu sou o seu libertador. Ele tem autoridade divina, e ele é o libertador divino que libertou o seu povo. E aí aparece o primeiro dos 10 mandamentos: não tenha outros deuses diante de mim. Um autor chamado Hans Heifler, um excelente livro chamado A Ética dos 10 Mandamentos, afirma o seguinte: o fundo histórico, diz Heifler, dos 10 mandamentos é o Evangelho. Por que ele diz isso? Porque o Evangelho fala o quê? De libertação. O Evangelho é a boa notícia que estávamos escravos, não do faraó do Egito, não do faraó e dos feitores lá, capatazes lá do Egito, mas estávamos escravos do diabo, éramos escravos do nosso pecado, éramos escravos da carne, e o que Deus fez? Ele nos libertou. Então, assim como Deus libertou Israel lá no Egito, Ele nos libertou, Ele nos deu vida, Ele nos deu novidade de vida. Então, esse é o Evangelho, e por isso que Hans Heifler fala: o fundo histórico dos 10 mandamentos é o Evangelho. Por quê? É uma história, uma boa notícia de libertação. Deus libertou seu povo, e Ele está se apresentando como aquele que é o Senhor e aquele que é o libertador divino. Isso é o que vem antes. Então, em resumo, Deus ouve, Deus promete, Deus liberta, Deus entra em aliança, e aí já no capítulo 20 ele reafirma a sua autoridade: eu sou o Senhor, e fala que é o libertador: eu tirei vocês do Egito. O que fizemos no sábado da semana passada foi uma celebração a Deus pela vida desses 4 irmãos, temos 3 aqui essa manhã, né? A Pâmela, o Valdo e o Júlio Gabriel. O Rollis não está aqui, deve estar trabalhando hoje, e celebrando a Deus porque eles publicamente confessaram que estavam morrendo para esse mundo e vivendo em novidades de vida em Cristo Jesus, e ali eles estavam declarando que o Senhor é o seu Deus e o seu libertador, pois foi Deus, foi Cristo que te libertou, Leidivaldo, foi Cristo que te libertou, Júlio Gabriel, é você também, Pâmela, também o Rollis, a mim, a cada um de nós que estamos em Cristo. Ele é o nosso libertador. Por isso que fiquei muito feliz em cantarmos esse cântico, que tinha tudo a ver com a mensagem: libertador, filho do homem, Deus. Então, por termos sido libertos por Deus, nós queremos honrá-lo cumprindo os seus mandamentos. Então, nós não somos salvos porque cumprimos os mandamentos, mas assim como na sequência aqui de Êxodo, nós somos libertos, e aí: Senhor, já que o Senhor me libertou, o Senhor operou, o Senhor me salvou, o Senhor me amou, o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor libertou-me da escravidão do pecado, o que eu faço agora, Senhor? É assim que deve ser a nossa vida. Vá comigo em Efésios 2, esse texto tão conhecido. Efésios 2. Versículo 8. Olha a sequência do pensamento do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo.
Efésios 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E talvez alguém pense, mas a fé é minha, eu que tenho a fé. Mas ele diz, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo está aniquilando todo o mérito, todo o orgulho do ser humano. Somos salvos pela graça, mediante a fé, que não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Só que depois do versículo 9 vem o versículo que diz, leia comigo o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se alguém falar para você, não, fui salvo em Cristo, como, por exemplo, tem uma igreja na Barra da Tijuca que prega a chamada hipergraça, você foi salvo, então está tudo certo, viva do jeito que você quiser, nada pode roubar a tua salvação. Nós cremos assim, que a nossa salvação está nas mãos de Jesus, mas ela é evidenciada pelas nossas boas obras. Se não há arrependimento, não que não haja falha, que todos falhamos, mas se não há movimento de arrependimento, de uma vida que glorifique a Deus, há dúvidas se essa pessoa realmente foi salva. Então, somos salvos pela graça, mas uma vez que fomos salvos, uma vez que Deus libertou o povo do Egito, ouviu o seu clamor, prometeu, libertou, trouxe, fez uma aliança, Êxodo capítulo 19, agora vocês vão viver assim. Uma vez que fomos salvos, Deus fala o modo como Ele quer que nós vivamos, pois Ele nos criou para boas obras em Cristo Jesus. Então, o que temos antes de subir e chegar no cume? Imagina um telhado. Nesses dias eu fui na fono com o João, e ela ensinou ele a fazer casa assim, ó. Ele está aprendendo os fonemas, as palavrinhas, e aí fazendo casa ele faz assim, e agora ele faz... Casa, João, ele faz assim. Então, imagina o telhado da casa, que na minha casa não tem, porque eu moro em apartamento, mas para a ilustração está valendo. Faz assim, então você subiu até o cume é o primeiro mandamento, e depois vamos ver o que se desdobra a partir dele. Então, o que vem antes? Deus ouve, Deus promete, Deus liberta e Deus faz uma aliança com o seu povo. Aí chegamos ao primeiro mandamento que diz, Êxodo 20, versículo 2, leia em voz bem alta comigo, não, todos juntos? Peguei você de surpresa, né? Êxodo 20, calma. Todos juntos, Êxodo 20, versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Mais uma vez. Não tenha outros deuses diante... Só mais uma vez. Não tenha outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Por que são 10 mandamentos? A própria Bíblia responde, lá em Êxodo 34, salvo engano, fala, essas são as 10 palavras, ou os 10 mandamentos. Então, no próprio texto, nós encontramos referência a falarem que são 10 palavras. A Igreja Católica arruma os mandamentos de forma distinta, eles juntam o primeiro nosso com o segundo e separam o nosso 10º em 2 mandamentos. Nós entendemos que essa divisão não é muito adequada, entendemos que a divisão que fazemos aqui é mais adequada. Esse é o primeiro mandamento, e o segundo é que veremos semana que vem, se Deus permitir, a partir do versículo 4, não faça para você imagem de escultura, para adorá-lo, e assim vai. Mas o que diz o primeiro mandamento? Não tenha outros deuses diante de mim. Essa palavra diante de mim significa ante a minha face, ou acima de mim. Então o que Deus está falando? Você não pode ter outros deuses acima de mim ou diante da minha face. Essa simples frase, irmãos, tão pequenininha, não tenha outros deuses diante de mim, condena pelo menos 4 coisas que devemos estar atentos. O ateísmo, quem fala, não precisamos de Deus. Deus fala, não, eu sou o único Deus verdadeiro, não tenha outros deuses diante de mim. Então, condena o ateísmo, condena o politeísmo, que é o outro extremo. Quem fala, a gente pode ter vários deuses. Uma vez eu, conversando com um colega de trabalho, e eu procurando evangelizá-lo, e ele falou para mim, por que eu preciso pedir só para Jesus se eu posso pedir para outros? Tipo, querendo dizer assim, se eu posso entrar em várias instâncias e pedir para vários julgarem a minha causa, por que eu vou pedir para um só? Falei, mas é porque ele é o único suficiente, e ele exige assim, porque ele é o único, de fato, que pode entrar com providência. Então, o politeísmo é rejeitado, só há um Deus vivo e verdadeiro. Então, não ao ateísmo, não ao politeísmo, não ao formalismo, que a gente vê uma religião só para dizer que é crente, que tem uma vida moral, para dar satisfação para a sociedade. Não, Deus quer um relacionamento. Ele fala, não tenha outros deuses diante de mim. Ele não quer somente que a gente venha para a igreja, bote uma roupa de crente, tenha um linguajar de crente, tenha um modo de viver de crente, mas que a gente tenha um relacionamento com ele. Então, o primeiro mandamento condena o ateísmo, o politeísmo, o formalismo de uma religião somente de forma, e também, de forma muito importante, a idolatria. E sobre isso eu queria falar um pouquinho mais. Porque muitas pessoas dizem adorar a Deus, mas se a pessoa for muito sincera, muito dedicada, muito empenhada, gastar seu tempo, seu dinheiro, seus afetos, mas estiver adorando o Deus errado,
isso não vai ser aceitável do único Deus vivo, diante do único Deus vivo e verdadeiro. Talvez você conheça pessoas assim, na sua família, no seu círculo de amizades, no seu trabalho, que são muito devotadas. Talvez você até já tenha pensado assim, esse meu amigo, ele se dedica muito mais à religião dele do que eu me dedico ao meu Deus, me dá até vergonha. Talvez você já tenha se questionado nesse sentido. Tem pessoas que são muito devotas, muito dedicadas, mas que estão, em toda a sua sinceridade, sinceramente errados. Só existe um Deus vivo e verdadeiro. Mas o que Deus quer dizer com isso? Por que a idolatria é tão chocante? Por que a idolatria é tão condenada nas Escrituras? Você for lá para os profetas, nem precisa chegar nos profetas, já no livro de Juízes, fala sobre isso, mostrando o povo se prostituindo com outros deuses. Há frequentemente na Bíblia essa imagem de Deus como marido e a igreja como a esposa, muitas vezes encontrada fiel, porque está buscando seus amantes, que são os ídolos. João Calvino, comentando esse mandamento, primeiro mandamento, ele fala, é como uma mulher desavergonhada que adultera diante dos olhos de seu próprio marido. Que coisa forte, irmãos. Uma imagem chocante, que agride, mas é uma imagem que reflete bem o que Deus está falando nesse mandamento. Ao adorarmos outros deuses, ao nos dedicarmos à idolatria, estamos como uma mulher que adultera diante da face do seu próprio marido, pois Deus tudo vê, irmãos. Kevin DeYoung, comentando os 10 mandamentos, esse autor contemporâneo, ele faz uma ilustração que é como um marido que um dia chega em casa, senta com a sua esposa à mesa e fala, eu tenho algo novo para falar com você. E a esposa, pois não, o que você quer dizer? Olha, eu quero te apresentar uma pessoa muito legal, uma pessoa que é gente boa, você vai gostar muito dela, e eu estou começando um relacionamento com ela. Então, a única coisa é que um dia eu vou ficar com você, um dia eu vou ficar com ela, mas está tudo certo, a gente continua casado, continuamos nossa vida, mas eu vou ter esse relacionamento agora e quero que você conheça uma pessoa muito legal, que você possa ser amigo dela. A única coisa é que alguns dias eu vou lá dormir com ela, outros dias eu vou dormir com você, mas está tudo certo. Se uma esposa aceita isso, e pior que tem esposas que aceitam, às vezes os contextos são complicados, não vale entrar no mérito agora, não que isso seja aceitável, isso é inaceitável. Mas o que eu quero dizer é que assim, existem pessoas que, pelas circunstâncias, acabam aceitando situações como essa. Mas, salvo essas aberrações, isso é repugnante, irmãos. A mulher que achar isso normal, não. Pode chegar tranquilo, vive sua vida. Vai lá, pode. Só me avisa o dia que você não for dormir em casa. Isso é repugnante. Isso gera algo ruim, especialmente se você é casado, e pensar nessa possibilidade. Mas é parecido com isso que Deus está falando quando diz, não tenha outros deuses diante de mim. É como se a gente falasse, Senhor, o Senhor é meu Deus, o Senhor me libertou, o Senhor me ouviu o meu clamor, o Senhor entrou com providência, me libertou do pecado, mas eu vou estar com o Senhor, mas também vou ficar com o meu ídolo de estimação. Isso não é possível, não é viável, irmãos. Não pode ser assim. E talvez você pense, não, mas eu não me prostro diante de uma imagem. Eu não tenho imagem de escultura na minha casa. Eu vou no mercado, fico até incomodado quando eu vejo aquela imagem lá, aquilo me fere, mas tem que fazer compras, eu oro, que a Bíblia fala que tudo do Senhor é a terra, é a sua plenitude, oro e está tudo certo, e realmente está tudo certo. Mas eu não tenho um ídolo assim, mas será que no nosso coração não temos ídolos? Vá comigo em Ezequiel, capítulo 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Versículos 4 e 5. Ezequiel 14. Olha que palavra forte que Deus dá ao profeta Ezequiel. Vou ler a partir do versículo 3. Ezequiel 14, versículos 3 a 5. Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu? Então é possível ter um ídolo dentro do coração. Não é que você tem uma estátua. Você engoliu uma estátua e foi parar no seu coração. Continua o texto. E puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu e puser diante de si o tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier a consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração.
Porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Isso aqui está no Antigo Testamento. E Deus já está revelando que Ele quer uma adoração não só de lábios, não só de forma, não só uma bela vestimenta, não só uma bela estrutura, que a nossa nem é bem simples, né? Mas Deus quer uma adoração do coração. Porque tem muitas pessoas que não se prostram diante de imagens, que não adoram ídolos de outras religiões, mas cujo coração está carregado de idolatria. Então há ídolos no coração, irmãos, e esse é mais difícil de identificar. E aquelas perguntas iniciais podem nos ajudar nesse processo. O que tem roubado o lugar que somente Deus... Porque eu não posso, como uma mulher que adultera na frente do seu marido, ou como um marido que faz uma proposta indecente à mulher, de, eu quero ter uma amante, mas quero que você tenha conhecimento, vou ter um relacionamento diante da sua face. É o que fazemos quando queremos adorar somente a Deus e temos um ídolo diante de nós. E esse ídolo do coração, irmãos, pode ser muitas coisas. Podem ser coisas lícitas, a família, o filho, pode ser coisas lícitas, um casamento, pode ser o trabalho, pode ser o estudo, pode ser a igreja, pode ser o ministério, irmãos. É muito perigoso. A gente está caminhando em terreno muito perigoso. Uma irmã esses dias, não vou falar, mas podia falar porque ela não liga não. Disse que ela passa por uma trilha assim que tem mais cobras. Né, Li? E ela fica meio, sabe que tem cobra ali, ela orou e falou, Senhor, me livra das cobras, e passou. E um dia o vizinho foi lá, capinou o terreno, né? Falou, você não sabe quanta cobra eu tirei daquele lugar. Jesus. Mas Deus guardou ali enquanto atravessava a trilha lotada de cobra. A gente vive numa trilha lotada de cobras, irmãos. A caminhada nesse mundo, eu não quero te deixar assustado, nem quero que você venha para a igreja e fique paranoico, mas a gente tem que tirar essa visão que a igreja moderna é muito influenciada pelo pensamento de homens como Rick Warren, que dá uma ideia de que a gente tem que fazer as pessoas se sentirem bem, as pessoas terem um sentimento legal e se sentirem aliviadas. Cara, tudo bem, a gente não precisa chegar na igreja e ficar dando marretada o tempo todo, mas a gente tem que abrir os olhos que a gente está andando num caminho de cobras. E as cobras estão aí, e são muitas, tentando roubar a nossa devoção, roubar o nosso coração. Então, cuidado com os ídolos do coração, porque muitas vezes eles se manifestam através de coisas lícitas. Que é aquele pecado padrão, pornografia, adultério, assassinato, maledicência, tudo isso é mais fácil você identificar. Mas coisas que às vezes se adentram a nossa alma e a gente não se dá conta, ídolos do coração, como diz Ezequiel, é mais difícil. Então, cuidado, que a gente possa refletir no que estamos ouvindo e no mandamento do Senhor de não ter outros deuses e avaliar os nossos corações. Como falei há pouco, a gente vai ter a ceia hoje à noite, não somente na ceia, temos que fazer isso sempre, mas a ceia é uma excelente oportunidade, pois a Bíblia nos ordena, examine-se, pois o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então, quem sabe, se você for voltar à noite, já passe essa tarde refletindo em oração. Senhor, tem algum ídolo no meu coração? Tem alguma coisa que o Senhor precisa quebrar, despedaçar? Despedaça hoje, Senhor. Quebra hoje, Senhor. Eu quero que o meu coração seja totalmente teu. Mas falei que a gente subiu o que veio antes, chegamos no cume, que é o primeiro mandamento, o que vem depois? Os demais 9 mandamentos. Kevin DeYoung, falando sobre o seu livro nos 10 mandamentos, ele diz, uma vez que existe somente um Deus, que é Deus sobre todos, e possui direitos divinos sobre todos, podemos ter 9 mandamentos subsequentes. Os outros 9 mandamentos falam de ações que você deve ou não fazer, mas o primeiro mandamento ordena certo tipo de relacionamento. Então, o segundo mandamento, não faça imagem de escultura para adorá-las. Não faça isso. Terceiro mandamento, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. A gente vai falando o nome de Deus, assim, de Jesus, aleatoriamente, cuidado, vamos devagar com a louça. Não vai um raio na sua cabeça, mas precisamos honrar o nome do nosso Deus. Guardará o dia de culto, o sábado, que a igreja entende que é o domingo, falarei sobre isso mais à frente. Então, você vai guardar, você vai reservar um tempo para o Senhor. Honra pai e mãe, é uma coisa que você vai fazer, você vai honrar de formas práticas os seus pais. Não assassinarás, que seria uma tradução mais precisa do não matarás. Você, de fato, não vai matar uma pessoa. Jesus trouxe isso com mais profundidade, vamos ver mais à frente, em Mateus 5, que ele fala que quando você se ira muito com alguém, a ponto de querer que aquela pessoa morra, é como se você já estivesse ferindo o mandamento. Não adulterarás. Não precisa de detalhes. Não furtarás. Não darás falso testemunho quando você fala alguma coisa ferindo a honra de outra pessoa. E não cobiçarás. Tudo isso está ancorado, meu amigo engenheiro Flávio, no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Porque eu não tenho outros deuses diante de mim, eu não farei imagem de escultura para adorar, nem no meu coração.
não terei ídolos do coração, que eu tenho Deus diante de mim e não tenho outros deuses, eu não vou tomar o nome desse meu Deus em vão. Eu vou guardar o dia de culto para me dedicar a Ele. Eu vou honrar meus pais, pois a sua palavra assim determina. Eu não vou matar alguém que foi criado à imagem e semelhança desse Deus, que é o único Deus vivo e verdadeiro, e que eu vivo diante dEle. Eu não vou adulterar, pois o casamento, o matrimônio é sagrado diante do Senhor, e assim eu devo viver. Eu não vou furtar, por quê? Propriedade privada. Opa. É algo que a Bíblia valida. Então, Engels, o amiguinho de Marx, quando escreveu aquela aberração, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ele não estava escrevendo um livro puramente sociológico. Mesmo sem saber, ou sem reconhecer, ou sem querer reconhecer, ele estava escrevendo um livro religioso. Porque ele quer que você não creia mais no que a Bíblia nos afirma. Porque eu tenho um Deus diante de mim, e não tenho outros deuses, eu não vou dar falso testemunho, gerando dano e ferindo a honra do meu próximo. Eu não vou cobiçar aquilo que me pertence, pois eu entendo que é justo que alguém tenha as suas propriedades. Primeiro mandamento influencia todos os outros. Por isso que essa mensagem de hoje é tão importante, irmãos. E o que Jesus diz? O primeiro mandamento para nós foi ampliado ou esclarecido, como todos os outros veremos na pessoa de Jesus. Vai em Mateus 10. Quando um testemunha de Jeová vier falar para você que João 1 não diz bem que no início era o verbo, mas diz que era um verbo, aí pede para ele explicar esse texto. Ou pede para ele explicar Filipenses 2, quando fala que diante do nome de Jesus todo joelho se dobrará, é uma citação de Isaías 45, que está falando do Senhor. Como é que eu vou me prostrar diante de outro que não Deus? Se Jesus não é Deus, eu sou um idólatra. Então, se Jesus não é Deus, como é que ele falou isso que a gente vai ler agora? Mateus 10. Os testemunhos de Jeová são uma seita, não são amiguinhos legais que pregam um evangelho parecido. Eles pregam outro evangelho que está errado e precisa ser denunciado. Assim como os adventistas têm muitos elementos de seita, cuidado. Eles não pregam isso que os testemunhos de Jeová pregam, mas pregam outras coisas muito complicadas. Cuidado com o adventismo. Mateus 10, versículos 37 e 38. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a Deus, disse Jesus, foi isso que ele disse? Mais do que a? Então ele está puxando uma autoridade que é devida somente a Deus. Por que ele está fazendo isso? Ele é louco? Como disse C.S. Lewis, Jesus ou ele era louco, ou ele era um enganador, ou ele era Deus. Só existem essas seis possibilidades, segundo C.S. Lewis. Ou você acha que Jesus é louco, que estava falando que era Deus, e puxando prerrogativas que cabem somente a Deus, ou ele era um enganador que estava querendo se dar bem em cima dos outros, ou o que eu creio, ele de fato é o Deus encarnado. Então por isso que ele pode falar isso. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Assim disse o Senhor. Então, meus irmãos, concluindo, sugiro esse autoexame. Talvez hoje no almoço com a família, talvez à tarde ou amanhã durante a semana. Responda essas 3 perguntas de forma sincera e detida. Gaste um tempo nisso. No que você tem gastado o seu tempo, no que você tem gastado o seu dinheiro, e o que é inegociável para você. Isso aqui eu não abro mão por nada. Nem que desça o anjo do céu e fale, faz isso ou não faz aquilo, eu não vou fazer. Tempo, dinheiro e o que é inegociável. E como falei na abertura dessa série semana passada, uma pesquisa revela que 14% dos americanos, apenas 14%, conseguem citar os 10 mandamentos. 25% conseguem citar os 7 ingredientes do Big Mac. Então, mais americanos conhecem os 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e plicos, do que os 10 mandamentos. Isso é muito triste, considerando que os Estados Unidos é uma nação cristã. E no Brasil, eu creio que esse índice talvez seja menor ainda. 75% dos americanos, aproximadamente, sabem o nome dos 3 Patetas, uma série muito antiga, mas só 14% conhecem os 10 mandamentos. Precisamos conhecer essa palavra. Não para vivermos pela lei, que como vimos, os 10 mandamentos apontam para o Evangelho, pois é um Evangelho incutido ali. Deus ouviu, Deus libertou, Deus trouxe, fez uma aliança e falou como viveriam. Isso não mudou.
no Novo Testamento. Calvino, ele apresenta 4 coisas que devemos a Deus: adoração, confiança, invocação e ações de graças. Então, eu te pergunto, a quem você tem adorado? Não somente com a mão levantada, na hora que o irmão fala, levante sua mão e adore o Senhor, vamos juntos, mas no seu coração. E quem você confia na hora da aflição? Na hora que todo mundo vai embora, em quem você deposita a sua confiança? Ele é digno de nossa adoração, de nossa confiança, de nossa invocação. A quem você clama na hora que você precisa clamar? E a quem você rende ações de graças? A quem você agradece? Se isso é dedicado ao único Deus vivo e verdadeiro, louvado seja Deus por isso. Mas esse Deus apareceu no monte, lá em Mateus capítulo 17, não precisa abrir. Ele apareceu, estavam Tiago, Pedro e João, no monte da transfiguração. E ficaram transtornados que Jesus foi transfigurado diante deles. E que eles ouviram do céu a voz: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então, em Cristo, o primeiro mandamento nos revela que Ele é Deus e que Ele é digno de nossa adoração também. Então, não tem outros deuses diante de mim, não exclui Cristo, pois Cristo é Deus. Mas que possamos refletir sobre os ídolos que têm se apossado do nosso coração e ter a nossa devoção dedicada somente ao Senhor. Vamos orar, feche seus olhos.